Um dos efeitos que eu mais uso na masterização é o Imager, mas precisa tomar muito cuidado para não usar do jeito errado. E eu vou te mostrar nesse vídeo como eu faço aqui na Master. Um exemplo muito legal é na música Ossos Secos, do Guinness. Olha só como eu usei aqui. Vamos ouvir um pedaço da música primeiro. Chegou a hora de voltar a viver. Eu curti muito o som que a gente conseguiu chegar nessa produção aqui, nessa mix, nessa master. E um processamento que eu fiz foi justamente usar o Imager, que tem dentro do Ozone, que é um plugin incrível para masterização, tem várias coisas que eu usei inclusive aqui nessa master também, mas nesse vídeo a gente vai focar no Imager, que faz muita diferença, é um efeito que eu gosto muito de usar, mas precisa tomar cuidado. Uma coisa que eu vejo bastante a galera usando tem vários plugins que fazem isso, né? Para abrir a imagem estéreo, que para quem não sabe, inclusive, quem é iniciante, pode estar perdido nesse monte de termo técnico, né, e meio chato também, é o seguinte: a gente tem o som estéreo, então tem coisas que estão para um lado do pan, tem coisas que estão para o outro lado, e a gente consegue perceber a largura da mixagem através desses elementos que estão abertos. É assim que a gente percebe um som não totalmente centralizado, em mono. Ele vai soar mais estéreo, mais aberto. A gente usa o termo wide também para isso, né? O termo em inglês. Então, para deixar a master mais wide, mais aberta, muita gente usa esse processamento de Imager, que é para abrir a imagem estéreo, pegar o que está estéreo e deixar mais aberto ainda. Ele aumenta a sensação de largura da mix. Só que tem um efeito colateral. Se você usar isso demais, você perde o foco do que está centralizado. E o BO disso aí é que os elementos mais importantes geralmente estão centralizados. Por exemplo, bumbo e caixa na batera geralmente está centralizado. O baixo na música, que é um elemento essencial na maioria das mixagens das músicas, geralmente está centralizado e é responsável pelo peso, pelo grave da mix, a sustentação. A voz principal geralmente está centralizada. Instrumento solista, por exemplo, se tiver um solo de guitarra no meio da música, geralmente vai estar centralizado. Então, se a gente usar algum processamento na master que vai bagunçar esses elementos que estão centralizados, a gente vai ter um grande problema e não é interessante. E uma forma de contornar isso, na minha visão, e que eu uso direto em muitas masters que eu faço, tem esse efeito, é o seguinte: é usar o Imager só em frequências que não são graves. Então, nesse caso aqui, o legal desse Imager do Ozone especificamente é que a gente consegue dizer para ele como ele vai trabalhar em cada faixa de frequência. Nesse caso, ele separou aqui em 4, que são os graves, os médio graves, os médios agudos, né? E os agudos. E aqui embaixo, nessas barrinhas ali, a gente pode indicar como ele vai trabalhar em cada uma dessas faixas de frequência. Então, aqui nos graves, abaixo de 200 e poucos hertz ali, eu não alterei. Deixei ali em 0 do efeito. Nesse médio grave, entre 200 e poucos hertz ali, 214 e 2200 hertz, não alterei nada. Entre 2200 e 10.000 hertz, esse médio agudo ali, eu já abri um pouquinho da imagem estéreo. Então, nessa barrinha 3 ali, ó, tá lá em 9 do efeito. E acima de 10.000 hertz, aí sim eu usei 32 desse efeito aqui, que é muito interessante. Ele vai fazer, com esse processamento, ele vai pegar o que é agudo e médio agudo e vai abrir mais. E nessa região de frequência, a gente vai ter os detalhes das coisas, né? Percussões agudas, detalhes de guitarra, detalhes de backing vocals e tudo mais. Então eu consigo pegar esses elementos que aparecem mais, que são agudos e tal, e médio agudos, e abrir mais ele. Então eu já ganho largura na mixagem. Só que como eu não mexi nos graves, eu vou manter o que é essencial centralizado. O peso da voz que vai estar no médio grave vai estar centralizado. O baixo e bumbo da batera, que é importante, que é muito grave, vai estar centralizado, a caixa também, e por aí vai. A lógica vocês já entenderam, e é por isso que eu gosto muito de usar esse Imager na mixagem. Olha só, vamos ver aqui, vou colocar para tocar para vocês sacarem. Esses detalhes agudos ficam mais nítidos, sem perder o peso. Até a morte tem que obedecer.
Cara, eu curto demais usar esse processamento aqui e é a forma que eu mais gosto de usar de fato, porque esse processamento multibanda por faixa de frequência, para mim faz muita diferença para continuar tendo o controle da minha master. Eu quero ter o controle de cada coisa na minha mão quando eu estou processando o som, porque dessa forma eu consigo mexer só no que eu quero sem estragar outras coisas. É por isso que o Ozone, para mim, é um dos melhores plugins para master, porque ele oferece esse tipo de coisa. Por exemplo, do lado aqui eu tenho o Exciter, que vai também fazer um efeito bem interessante na master, que é adicionar algumas frequências ali. Ele adiciona um agudo de uma forma diferente que um equalizador faz. E eu também consigo trabalhar com ele multibanda, por faixas de frequência específicas. Isso aqui é muito bom e faz muita diferença na mix também, mas principalmente na masterização, porque tudo que a gente fizer vai influenciar na música no geral, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não estragar o som, e é dessa forma que eu trabalho o Imager para não me perder. Se você quiser aprender processamento de mixagem, gravação, produção musical, tem o link do meu curso aqui na descrição, totalmente focado em home studio e direto ao assunto. Comenta aqui também o que você achou desse vídeo para eu criar cada vez conteúdos melhores para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!